E aí pessoal, como que vai? Tranquilo? Tudo bem por aí? Hoje vou gravar mais uma aula para vocês e hoje não vai ser uma aula de banco, vai ser uma aula de algoritmo para corrigir os exercícios que eu já havia passado. Então, sem perca de tempo, então nós vamos usar o Visual Studio, programando em C Sharp, para Windows Forms. O primeiro exercício que nós vamos fazer é criar um programa no desktop que recebe os valores na tela, calcule e mostre o IMC, o índice de massa corporal. Então tem uma fórmula, né, para fazer o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e isso vai me dar um número aqui, entre esses números aqui, um valor, dependendo do valor, nós vamos falar se a pessoa está magra, se está saudável, sobrepeso ou obeso. A ideia do exercício é isso, bem simples. Receber então dois números, o peso e a altura da pessoa, e fazer esse cálculo. Então nós vamos lá, arquivo, vou fazer desde o comecinho, tá? Para relembrar quem tem dificuldade. Novo projeto, aqui para facilitar, você pode procurar, né, o Windows, aplicativo do Windows Form, tá vendo? C Sharp, importante tá aqui, ó, C Sharp, Windows, área de trabalho. Seleciona esse daqui, dá um próximo lá. Eu vou dar um nome para o meu projeto de IMC e vou dar um criar aqui. Beleza? Ele já criou o meu projeto IMC, pode ver aqui na solução. Importante, pessoal, ficar claro que nós ainda não vamos trabalhar com orientação a objeto. Nas próximas aulas eu vou fazer esse mesmo exercício, mas usando orientação a objeto. Porque hoje a ideia é só uma revisão de algoritmo mesmo, para a gente trabalhar alguns conceitos aqui. Então eu estou aqui, ó, do meu lado esquerdo tem os controles, lembram que eu consigo colocar caixa de texto, botão. Do lado direito eu tenho minha solução e eu também tenho as minhas propriedades. Vou arrumar aqui, que eu gosto de que ele fique os dois aqui embaixo. Então lembra quando eu clico no controle na tela, ou no botão, ou no text box, ele abre a janela de propriedades, eu consigo mudar uma série de coisas aqui, inclusive o nome do componente. Então nós vamos começar colocando label. Vou colocar um label aqui. Eu já vou colocar outros três que eu vou usar, tá? Não vou ter muita preocupação com o layout da tela nesse momento, porque a ideia é só praticar os códigos. Vou colocar text box embaixo do meu label. Vou pegar outro text box, vou colocar aqui. E mais um text box aqui. Vamos renomear agora os componentes. Lembra que eu já falei, é importante a gente trocar o nome dos componentes, deixar um nome que faça sentido. Vamos estabelecer um padrão, é importante que você estabeleça um padrão. Então eu vou aqui no meu nome do meu label, vou colocar LBL nome, que vai ser o nome da pessoa. E no texto dele, ó, no text dele, eu vou vir aqui e vou falar digite seu nome. Quero que o cara digite o nome para eu depois mostrar uma mensagem bonitinha na tela. Então digite seu nome, tem o text box aqui, o cara digitar o nome dele. Vou no label 2 agora, vou mudar o nome dele também, ó, em name. Vou fazer um LBL peso. E no label 3, LBL altura. Vou vir aqui no text box do nome, vou mudar o nome dele. TXT nome, que é o nome da pessoa que vai fazer a consulta. No outro text box, eu vou colocar TXT peso. No outro text box eu vou colocar TXT altura.
importante os nomes do componente, tá? Serem todos mantido um padrão. No label 2 eu vou mudar o text dele e vou falar digite seu peso. No label 3 eu vou falar digite sua altura, na propriedade text, tá bom? No label 4 eu vou mudar o nome dele para LBL resultado, LBL resultado, e vou mudar o text dele para resultado. Então não vai ter muita importância, porque quando a gente colocar, nós vamos colocar um texto aqui dinamicamente de acordo com o índice da pessoa. Vamos pegar um botão agora aqui, ó. Pega um button. Deixa eu abaixar um pouquinho mais esse label. Botão. O botão, mesma coisa. Eu vou lá no name do botão e eu vou colocar btn calcular. Esse é o padrão que eu gosto de usar, tá? Então, se quiserem seguir, tudo bem, mas é importante ter um padrão. Escolham um padrão e sigam ele para todos os componentes. No text do botão eu vou colocar calcular. Ok? Agora no form, eu já vou vir aqui no form. Eu quero mudar o text do form. Então eu vou colocar cálculo IMC. Viu que apareceu lá em cima no form já, tá bom? Então aqui tá o nosso programinha, a tela dele, né? Se você der um iniciar já no seu aí, você tem que ver a sua telinha do seu programa Windows Forms. Só que ela não faz nada. Só compilar aqui, ó. Tá aqui minha telinha. Vou calcular, não vai fazer nada porque nós não fizemos as ações ainda no botão. Então é só para mostrar que já está rodando o seu programa. Voltando para o Visual Studio, eu vou vir aqui e vamos dar 2 cliques no botão. Não dê 2 cliques nos outros componentes porque ele vai abrir eventos no seu código e depois você pode se perder lá e pode dar problema. Então 2 cliques no botão. Ele abriu o meu código aqui. Ele abriu o evento clique do btn calcular. Então, quando eu clicar no botão calcular, ele vai executar tudo que tiver aqui nessa linha de código. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar as variáveis que vão receber os valores da tela. Então, eu quero receber o nome do cara. Então, vou criar uma variável string, vou chamar ela de nome. Nós vamos receber 2 valores, o peso e a altura. Eu vou criar 2 variáveis double e vou chamar uma de peso e a outra de altura. Feito isso, nós definimos já 3 variáveis que vão receber os valores da tela. E nós vamos criar mais uma variável que vai ser para armazenar o resultado do cálculo do IMC. Agora eu preciso pegar esses valores da tela. Quando o cara digitar um valor aqui, digitar um valor aqui, digitar um valor aqui e apertar o botão calcular, eu tenho que fazer o código que vai capturar esses valores que o cara digitou. Então, o que eu vou começar? Primeiro nome, né? Minha variável nome, aqui ó. O que o nome recebe? O meu txt nome, ponto text. Lembrem sempre disso, tem que ter o ponto text, que é a propriedade onde está os textos digitados na tela. Vou fazer agora para receber o peso e a altura. Então a variável peso vai receber o txt peso.text. Aqui ele dá um erro. Se você colocar o mouse aqui no erro, ele vai falar assim que ele não consegue converter string em double. Então a gente tem que vir aqui e falar para ele, ó, convert.toDouble. E aí eu abro um parêntese, fecho um parêntese no final e termino com ponto e vírgula. Lembrem sempre de terminar com ponto e vírgula. Fazer a mesma coisa para a altura. Então, como já sabe que a gente tem que converter, porque também é double, né?
Então, vou fazer convert to double, abre e fecha parênteses, txt altura.text. Feito isso, eu já recebo então os 3 valores da tela, que eu coloquei lá, o text box para o cara digitar. Agora eu preciso fazer a conta. A conta é o peso dividido pela altura ao quadrado. Como que eu faço isso aqui no C#? Então, vou pegar a minha variável resultado e vou falar que ela recebe o resultado dessa conta, né? A conta do IMC. Então, vai ser o peso vezes... Aqui eu preciso fazer a altura, o quadrado, né? A altura ao quadrado. Como que é a altura ao quadrado? É um número vezes ele mesmo. Então, vai ser a altura vezes a altura. Ponto e vírgula. Aqui eu fiz errado, é dividido, tá? Então, corrige aí. Então, o resultado vai ser o peso dividido pela altura vezes a altura. Altura ao quadrado. Por que que a altura, esse cálculo da altura está entre parênteses? Porque eu preciso calcular primeiro o quadrado, então vou multiplicar um número pelo outro, e depois eu faço a divisão do peso por esse resultado desse número, tá? Então, o número, a altura, é importante ela vir em metros, 1,5, 1,8, 1,7 e por aí vai. Então, eu já fiz o cálculo, já na variável resultado, eu já vou ter armazenado o valor do IMC dessa pessoa. O que eu vou fazer agora é aplicar algumas condições, ó. 17, 18. Então vou copiar isso aqui para facilitar, para lembrar aqui quais são e depois eu apago. Então eu vou começar. O que é? Então, ó, se o IMC for abaixo de 17, é magro. Se for entre 18,5 e 25, é saudável. Vamos arredondar para facilitar o entendimento de vocês e na hora que vocês forem fazer os testes. Olha só o que tem na minha fala. Eu já estou falando, ó, se for abaixo de 17 é magro, se tiver entre 18 e 25 é saudável. Então isso é uma condição, eu já estou falando, só de ler o problema eu já estou falando que é uma condição. Então nesse caso nós vamos fazer o if. Se o resultado, minha variável que tem o valor da conta, né, for menor que 17, vou abrir e fechar chave aqui, eu vou pegar o meu txt, meu label, né, meu label resultado aqui, ó, que chama LBL resultado, e vou jogar um valor nele. Então vai ser LBL resultado ponto text, importante não esquecer do ponto text. O que ele vai receber? Vai receber, vou fazer um textinho aqui, ó, olá. Então vou dar um espaço, vou sair das aspas, eu vou colocar um maisinho aqui porque eu quero concatenar o valor da variável que tem o nome da pessoa. Então a variável nome aqui, ó, nós pegamos que ele digitou na tela. Então eu vou fazer olá fulano, né, que o nome que eu quero digitar. Vou concatenar mais alguma coisa aqui. Vou colocar entre aspas, vou falar assim, o seu, tem que dar um espacinho aqui, senão fica grudado. O seu IMC é, vou dar um espaço e vou concatenar agora o IMC. Vou dar outro espaço, IMC é o valor do resultado, né, que o cara fez. E vou escrever. Ó, olá fulano, seu IMC é tanto. Vou colocar uma virgulinha aqui para ficar certinho. Você está abaixo do peso.
Fechei lá a aspa, não esqueçam de fechar todas as aspas, termina com ponto e vírgula. E agora eu vou fazer, eu tenho outra condição, que é entre 18 e 25, que é saudável. Tem outra condição, tenho outras para baixo, então eu não vou usar só o else, eu vou colocar um else if, porque eu tenho outra condição. Então, se o resultado for maior que 16, tá? Porque, ó, prestem bem atenção no problema. O magro é menor que 17, então a partir de 17, vamos colocar aqui, ó, menor ou igual. Menor ou igual a 17 é magro. Maior que 17, que vai pegar aqui, né, a partir de 18. Na verdade, pra gente não tem muita importância isso, o que importa é a lógica mesmo, tá? Mas, beleza. Se o resultado for maior que 17, ou, aí ó, o ou é o pipe, 2 pipe. Se o resultado for maior que 17, ou o resultado for menor que 26, que daí entra o 25, nós vamos fazer outro resultado. Pessoal, eu vou copiar aqui a linha toda para ganhar tempo. Vou colar ela aqui e aí a gente já arruma o que tiver que arrumar. O lá continua a mesma coisa, o nome a mesma coisa, o resultado mesma coisa, só vai mudar aqui, ó. Você, em vez de estar abaixo do peso, você está saudável. Eu tenho mais duas condições ainda, ó. Então eu tenho o 25-30 e o 30-35. Então eu vou fazer mais um else if. Else if resultado for o 25, vai entrar o 26 agora, então menor que 25, for maior que 25. Não é ou, é e. Aqui também, tá? Desculpa aí. E. Então o resultado tem que ser maior que 17 e menor que 26. Aqui a mesma coisa. Se o resultado for maior que 25 e o 30 entra, então vai ser menor que 31. Poderia ser menor que 31 ou menor ou igual a 30, tá bom? Dá na mesma, tanto faz. Então nós vamos fazer e o resultado for menor ou igual a 30 ou menor ou igual a 30 ou menor que 31. O que vai acontecer aqui? Vou fazer a mesma coisa lá, vou colar a linha de cima. A única coisa que vai mudar aqui é você está acima do peso. Do peso ideal. Vou colocar aqui peso ideal também para ficar igual. Beleza, agora eu só tenho mais uma condição. Então eu não preciso fazer outro else if, eu faço só um else. E aí eu vou só colocar um texto, porque se for menor ou igual a 17, está abaixo do peso. Se for entre 17 e 26, está saudável. Se for 25, 30, está no peso ideal. E se qualquer resultado diferente desse, vai ser maior que 30. Se for maior que 30, ele cai no else, eu não preciso de condição. Lembra que no else não tem condição. O if e o else if tem as condições, o else não tem condição. E aí, nesse caso, o que eu vou falar? Que você está obeso. Então, eu vou apagar aqui, né, esse texto que eu coloquei só para não ficar consultando lá. Muito importante não esquecer de todas as chaves. Abriu a chave para o bloco if, fecha a chave. Abriu para o bloco else if, fecha a chave. Final de linha, não esqueça do ponto e vírgula. Não esqueça de fechar as aspas. Abriu a aspa, fecha a aspa, porque senão vai dar erro.
e vai ficar difícil aí, vocês vão ter que ficar procurando por que está esse erro aí, tá bom? Vamos testar agora nosso programa. Dá um iniciar aqui. Vou colocar um nome aqui, Paulo. Tem 80, 1,90 m. Então, aqui bom, pessoal, vamos fazer de novo o cálculo. É vírgula 1,90 m, tá? Não é ponto, coloquei errado. Então, o IMC dele é 22 e alguma coisa, você está saudável. Olá, Paulo, seu IMC é 22, você está saudável. Vamos pegar um 60 quilos com 1,90 m também. O seu IMC é 16, você está abaixo do peso. Vamos pegar um aqui com 120, com 1,70 m. Esse deu 41, você está obeso. E agora vamos pegar um aqui para que esteja dentro do intervalo. Esse aqui já deu 27, você está acima do peso ideal. Então vamos lá, ó. 27 está entre 25 e 30, que é acima do peso ideal. O nosso que estava abaixo do peso é 16, está aqui, né? Entre 17 e 26. E o saudável entre 17 e 26. E o obeso, né, que o nosso deu 40 e poucos, tá aqui, que é o ELSE, é acima de 30. Façam os testes aí, tentem fazer esse programinha, e depois eu vou gravar outras correções e mando também para vocês, para tentarem fazer aí. É claro, pessoal, que nós não fizemos nenhuma validação para não deixar o campo em branco, não fizemos para não fazer divisão por zero. Tudo isso vai entrar na parte de tratamento de erros, nos tratamentos de exceções. Quando a gente for fazer mais lá para frente, nós vamos fazer esses tratamentos todos e também vamos usar o try-catch. Por enquanto não tenho essa preocupação, se preocupe apenas em entender a lógica da resolução do problema. Beleza? É isso, ficou um pouquinho longa, mas conseguimos fazer o exercício por completo. Tentem fazer aí, daqui alguns dias eu já posto mais uma com outra correção e vamos caminhando aí. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.